sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui sempre com grandes nomes dos investimentos, da diversificação, da cultura. E hoje a gente está aqui com Ana Maria Lima. É isso aí, né? É isso aí. Ana, muito gentil, muito obrigado pela participação, pelo tempo, né? E eu queria também, primeiro, sempre, antes de falar um pouquinho sobre oportunidades de investimentos, acho que o grande foco aqui é a gente sempre falar sobre diversificação, sobre alternativas, mas que apresentasse primeiro um pouco a sua responsabilidade lá dentro da Hertz, e a gente falar um pouquinho de Hertz também, um pouquinho da Hertz, um pouquinho, lógico, da Ana também, não só dentro e fora da Hertz, um pouquinho da sua carreira, né? Como é que você chegou até esse momento aqui de associar a cultura, a arte com os investimentos, né? É isso. Obrigada, Marcos. Obrigada à BMC News. É um grande prazer, uma alegria estar aqui falando com esse canal que está desempenhando assim, um papel fundamental no Brasil, né? Na comunicação da economia, das novas formas de investimento, da inovação. Eu assisto sempre e fico muito feliz com o crescimento. Acompanhei o começo da BMC e vendo assim, desse tamanho que está, realmente engrandecedor a gente olhar para o trabalho que vocês estão fazendo. Sabemos que a audiência é qualificada agora, né? Com você assistindo, subiu a régua. Imagina. Então, Marcos, o que você gostaria de saber sobre Hertz, sobre um pouquinho. Primeiro vamos falar um pouquinho da sua história, assim, um pouco como que surgiu, né? Como que você caminhou dentro da arte, da cultura, até chegar a fazer essa união, né? Com o time ali da Hertz, até falar, pô, isso aqui poderia se transformar num investimento, né? E de uma forma mais acessível, mais democrática, né? Contar um pouquinho da história. A minha formação até é muito diferente, é comunicação, eu sou jornalista e tenho especialização em comunicação pública, empresarial, corporativa. Depois, por uma ambição intelectual, eu fui estudar psicanálise e a arte sempre foi uma paixão para mim, assim como muitos art lovers no Brasil, assim, trabalham, têm outras carreiras e são apaixonados por arte, você fica sempre pensando uma forma de se envolver cada vez mais com esse universo. E eu comecei a atender galerias e exposições de arte fazendo a parte da comunicação. Então eu comecei a ter esse olhar sobre o que está por trás, assim, da valorização de um artista, sobre esse posicionamento do artista no mercado. E foi quando eu conheci a operação da Hertz Capital. Isso faz 4 ou 5 anos que eu comecei a observar o que eles estavam fazendo já na imprensa, assim, de valorização, de distribuição dos investimentos, de ter esse olhar para fundo de investimento mesmo, né? Para uma forma de investimento. Então, tive um relacionamento com eles e conheci de perto a operação e acabou que eu fui convidada para trabalhar para dirigir essa operação, que eu gosto tanto. Boa. Então, fala pra gente que operação que é essa lá dentro da Hertz, né? Qual que é a responsabilidade? Porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre alocação e diversificação, mas qual que é a sua responsabilidade dentro da Hertz e também, lógico, para com os investidores, né? Bastante responsabilidade, assim, não só no que eu faço no dia a dia, como no Brasil, assim, porque nós somos os únicos que fazemos isso, né? Então, assim, não sei se isso é bom ou se é ruim. No Brasil, eu digo, né? Porque a gente tem uma operação de investimento em obras de arte. Tá. Então, a gente faz, basicamente, a grosso modo, a compra, a gestão e a venda desses ativos, entregando rentabilidade para os investidores. Tá. E acaba que nós somos a ponte entre o mercado financeiro e o mercado de arte. Né? Então, assim, o Brasil evoluiu muito na diversificação dos ativos, em uma inteligência, uma criação de novas formas de rentabilizar o dinheiro. E o investimento em obras de arte vem no bojo disso. Assim, há muitos anos, né, o Brasil, o mercado de arte brasileiro já tem grandes players que atuam, assim, na gestão de ativos no mercado secundário, no mercado primário, resultando em lucros, em crescimento. Só que isso nunca foi distribuído para outros investidores, não de uma forma aberta como a gente faz, né? A gente tá lá na plataforma. Os investidores que estão nos assistindo, eles podem entrar na plataforma, fazer o cadastro, falar com os nossos assessores e participar desse investimento.
com uma cota a partir de R$10 mil. Uhum. Então acaba que a gente democratizou o acesso a esse investimento. E também o conhecimento e a informação sobre a lucratividade no mercado de obras de arte, como a aquisição de obras de arte, como uma aquisição que pode gerar lucros no futuro. Tá. Então tem muita gente também começando a comprar arte como investimento. Boa. Até quando a gente fala assim acho que de educação financeira, né? A gente fala muito de ativos e passivos, né? Então, por exemplo, como é que você identifica e por que a obra de arte ela é considerada muito mais um ativo, né? Porque às vezes você fala assim, pô, eu vou fazer um investimento, né? Para minha casa, a gente pensa muito no custo. Esse custo aqui. Mas a obra de arte ela é muito mais um ativo do que um passivo, eu digo assim. Ela pode te gerar um ganho de capital, ela pode te gerar um retorno, né? Um pouco disso. Essa característica da obra de arte, talvez um brasileiro ainda conheça relativamente pouco, né? Olhando para a arte como um ativo, sendo um ativo que você pode comprar e obter lucro e vender no futuro com uma rentabilidade, ela é um ativo real. No caso da nossa operação, as obras estão seguradas, então ela é um ativo financeiro. Tá. Agora, olhando para a arte como um todo, não é qualquer obra de arte que é um ativo. Tá. E aí é que entra a seleção. É que entra a Ana. Que entra o conhecimento, assim, a informação. E também tem fatores aí que são intangíveis também, né? Do que vai valorizar ou não no mercado de arte. Então, quem quer comprar obra de arte hoje como um ativo, eu sugiro que pesquise bastante, que converse com muitos galeristas, que frequente feiras de arte, que pesquise as casas de leilões, que acompanhe a valorização dos preços, ou contrate um art advisor e fale sobre o seu objetivo. Assim, eu quero uma obra de arte que eu vou comprar hoje e daqui a 5 ou 10 anos é um ativo que vai me rentabilizar. Tá. Aí, nesse caso, sim. Agora, não é qualquer arte, né? A gente tem muita coisa no mercado que, inclusive, desvaloriza ou que está sobreprecificado. Então, quem quer comprar arte como investimento tem que se informar bastante. Até eu costumo fazer aqui perguntas sempre que estão fora da pauta, né? Então, mas uma pergunta que provavelmente já te fizeram e deve surgir aqui também, como você falou, alguns anos atrás, ali na pandemia, a gente teve aqueles NFTs, né? Aqueles desenhos, né? Talvez digitais, que depois se passou o tempo que possivelmente não tinham características de ser uma arte, né, de fato, né? Então, como que que recado que você passa, né, para quem investiu lá achando que era um investimento, né, lá atrás, e aqui a gente está falando de arte de fato, né? Então a gente está falando de arte de ativos reais especificamente, diferenciar um pouco desses possíveis dois mercados, né? Então, os entusiastas de NFT, por favor, não me odeiem. Mas, assim, o que houve no passado ali, em 2021, 2022, foi uma bolha especulativa, sem a menor dúvida, né? Agora, assim, a mídia do NFT, a arte digital, assim, e já tem bons artistas produzindo NFT de qualidade, com o seu olhar artístico, que já faziam arte antes, que fazem instalação, vídeo, música, e eles, escultura, foto, eles estão produzindo NFT de qualidade. Só que, assim, a valorização desses NFTs, ela ainda não mostrou bem a sua cara no mercado de arte. Assim, pra gente olhar como grandes artistas blue chip brasileiros, que a gente vê hoje em leilões no exterior a $1 milhão, isso ainda não se delineou no mercado de NFT. E o que aconteceu no passado a gente não vai nem comentar, porque assim, todo mundo sabe que foi uma bolha especulativa. As pessoas estavam comprando ali o NFT, um CryptoPunk por $2 mil, no outro dia seguinte vendendo por $5 mil, aquilo ali, e aquilo gerou uma euforia. Quem ganhou dinheiro ali no decorrer da construção dessa bolha, beleza, e quem ficou com isso lá na frente se ferrou, perdeu o dinheiro. Que é o meu caso. Ana, até falando um pouquinho, você fala um pouquinho de blue chip, a gente sempre faz um paralelo com o mercado de ações, né? Então a gente tem blue chip aqui no Brasil, nos Estados Unidos, são as ações mais negociadas, talvez um pouco mais maduras, mais conhecidas, né? No mercado de arte, fazendo um paralelo, também existem as blue chips e segundo, a relação assim, como que se comporta o potencial de valorização, né? Por que eu estou perguntando isso? Fazendo uma terceira pergunta aqui.
Porque eu gosto muito daquelas que a gente chama de mid small caps, ou seja, de repente seja um artista que esteja começando ou que está ali no meio da carreira, mas potencialmente pode ser que tenha um potencial, tem mais risco, mas tem um potencial de valorização maior ou não. Como é que funciona no mercado de arte essa expectativa de valorização de um ativo, né? Então, os blue chips hoje no Brasil, tem um exemplo que eu sou obrigada a citar sempre, que é o maior blue chip brasileiro em termos de mercado e tudo, que é o Volpi, né? Tá. É um artista que valorizou 19% ao ano nos últimos 20 anos. Cara. Então, assim, você vai comprar um Volpi hoje por, sei lá, um Volpi pequeno, desse tamanho assim, por 500 mil reais, daqui a 5 anos você vai vender por 600 ou 700 mil, tá? Então, assim, fato, isso se comprova e o tempo todo tem gente querendo comprar Volpi e ele só valoriza. Tá. Aí tem outros blue chips que a gente pode citar também, né? Temos aí Lígia Pape, Lígia Clark, Sérgio Camargo, Rubem Valentim, que são obras que não desvalorizam. E aí eles podem valorizar um pouco mais, um pouco menos, né? Quando eu achava que a gente não fez operação comprando Lígia Clark, porque eu disse assim, não, gente, já tá muito caro. E ela ficou mais cara ainda, assim, sabe? Então, então, são mercados que são muito estáveis, são artistas mortos. Então, cada vez aumenta a demanda, a procura, o valor cresce. E aí, indo para o mercado de arte contemporânea, de artistas jovens, né? Então, assim, tem artistas jovens que eles dão um salto, assim, desde ali que a gente chama de os ultra contemporâneos, de a primeira entrada numa galeria até ele começar a surgir numa primeira feira, numa exposição solo, numa internacionalização, que não... Participar de feira internacional não é internacionalização, mas é um passo para se tornar conhecido com alguns colecionadores lá fora. Ele tem uma valorização bem interessante. Agora, ele tem um pouco mais de risco, ele precisa ser um artista, porque ele ainda não mostrou a que veio, né? Sim, e é um artista muito jovem. Então, a gente acredita, e a gente tem na Hirsch operações que atuam com esse campo de valorização. O artista que a gente está comprando que pela primeira vez em galeria, até o momento que ele vai para uma galeria grande, e aí a gente liquida essas obras. Tá. A gente ainda não entrou nesse artista contemporâneo vivo, que já é caro. Um artista, aí eu posso citar um artista blue chip vivo, né? Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, que são obras que já estão na faixa de 3 milhões de reais para cima. Então, a gente ainda não chegou nesses artistas porque estão vivos e eu preciso... a gente ainda não viu como que a gente vai valorizar desses 3 milhões para cima. Tá. Mas esses artistas jovens que a gente está adquirindo, que são obras na faixa de 20 a 30 mil reais, a gente está comprando nesse range de valorização. Até que ele vá para uma galeria grande e as obras sejam comercializadas a 80, 100, 150 mil reais. Tá. Então, a gente estuda esses padrões de valorização. São bem diferentes e é preciso estar atrelado a uma estratégia da galeria e, principalmente, que a arte seja boa, né? Tá. Porque, assim... toda arte que valoriza muito é boa. Agora, não é toda obra boa que valoriza. Tá. Então, assim, tem também grupos econômicos que precisam estar envolvidos para colocar essas obras de arte no acesso de grandes curadores, de grandes feiras, de publicações, que caia no gosto e bem. Então, também tem esses fatores, né? Tá bom. Ana, até o pessoal que está acompanhando aqui, a gente vai deixar um QR Code aqui embaixo, né? Para você que queira abrir conta lá na Hirsch, com o time da Hirsch, né? Para acessar essas obras de arte. Então, é só acessar esse QR Code. Você vai abrir na Hirsch a conta através aqui da nossa consultoria, tá? Então essa consultoria não tem nenhuma cobrança adicional, é 100% gratuita e a gente vai te ajudar também a apresentar a Ana, as obras de arte, né? E como você pode acessar as obras de arte que estão lá disponíveis na Hirsch, tá? Então lembra de acessar aqui, abre a sua conta e a gente já entra em contato com você na sequência, a gente fica sabendo dessa conta, tá? Ana, falando um pouquinho sobre essa tendência, vamos voltar para o paralelo aqui do mercado financeiro, mas teve algum caso recente ou na sua história que você se surpreendeu positivamente e o que faz ter alguma surpresa positiva, tá? Eu estou pensando aqui que poderia fazer, por exemplo, a Veia, um grande investidor que comprou uma obra de arte daquele artista e acaba se valorizando todas as obras dele. Como é que funciona isso? O que pode fazer? Eu digo assim, Marco, eu estava esperando um retorno de 10, mas veio de 20. Mas quais são
essas destravas de valor, vamos dizer assim. Então, é economia, é algum investidor, apareceu em alguma galeria que não estava se esperando. O que é um evento, talvez, que impulsiona ainda mais a valorização? Quais são os fatores, né? Então, assim, as nossas maiores rentabilidades que a gente já entregou na Hearst foram Palatinec e Volpe. E aí não foi muito surpresa, assim, né? Eles são campeões de mercado, é um fenômeno, assim, a liquidez que essas obras têm. O Palatinec e o Volpe, assim, entrou no mercado, sai. Agora, fatores que valorizam, a gente tem outras coisas acontecendo também, né? Por exemplo, a gente teve esse ano, a gente já sabia, né? Claro que o curador da Bienal de Veneza é um brasileiro pela primeira vez do Sul Global e ele é o curador do MASP, Adriano Pedrosa. E ele fez uma seleção muito rica de artistas blue chip brasileiros, blue chip aqui no Brasil, mas que não tiveram tanto conhecimento lá fora, né? Como a gente pode citar Rubem Valentim, Judith Lauan, Ione Saldanha. E teve uma surpresa impressionante, assim. A Ione Saldanha foi a fotografia mais veiculada na Bienal de Veneza esse ano, na semana da Bienal de Veneza. Todas as revistas de arte do mundo publicaram a mesma foto. Que é uma montagem belíssima com bambus, que são obras famosas dessa artista, né? Então, foi uma artista que deu um pulo aí no mercado bem interessante. Então, assim, quando um artista participa de uma Bienal de uma forma tão exuberante, tão presente, gera uma valorização incrível de todo o acervo em redor, né? Ou quando um artista entra para uma representação em uma galeria importante internacional, tem uma exposição... Então, isso gera valorização. E tem algumas coisas acontecendo esse ano também ainda, né? A gente vai ter uma exposição de Tarsila do Amaral em Paris, no Museu de Luxemburgo. E a gente tem uma outra exposição também, Brazilian Modernist, Nascimento do Modernismo Brasileiro em Londres. Essa exposição também está na Suíça, também vai para Londres. Então a arte brasileira, ela está sendo vista, isso reflete na parte institucional, isso reflete no mercado também, porque algumas galerias internacionais estão pegando artistas brasileiros para representar e fazer exposições. Boa. Até vou uma curiosidade aqui, aí você me pergunta se a pergunta me avisa se a pergunta é muito ruim ou não, né? Mas, por exemplo, a gente está terminando agora nessas últimas semanas aí as Olimpíadas, né? Aí teve aquela famosa foto do Medina ali, né? No surf, né? Ficou famosa, todo mundo replicou, enfim. Vamos supor que seja um fotógrafo, né? Um fotógrafo talvez não conhecido e tal. Se acontece um evento, né? Isso todo mundo vai buscar, pô, quem que é esse fotógrafo e tal. Isso pode ser um catalisador ou não necessariamente? Tem algum evento assim que de repente um desconhecido, vamos colocar assim, né? Que ele não me escute, mas um fotógrafo profissional na área dele, mas de repente ele explode por conta de um evento especificamente. Isso pode acontecer? Então, ele é um fotojornalista, né? De esportes, sim, né? Sim. Então, assim, existe o fotojornalismo, existe o fotoarte, né? Os grandes fotógrafos da arte aí, mas alguns capturaram momentos assim muito importantes, assim, como aquela fotografia do beijo no final da Guerra Mundial. Então, ficaram fotos icônicas. Essa foto com certeza vai ser icônica, esse fotógrafo com certeza vai ganhar muito direito autoral. Agora, eu não sei se é possível falar em termos de que o que ele vai fazer vai se tornar fotoarte a ponto de as pessoas buscarem comprar. Porque ficou um momento único, assim, né? É um momento, é a captura de uma imagem que diz muita coisa, né? Uma imagem que fala 1000 palavras, é um clichê, mas ela revela muitas coisas ali. E felizmente foi um surfista brasileiro que já é famoso, já é queridinho por todo mundo, vai se tornar mais ainda. E esse fotógrafo, essa foto vai ficar bem famosa. Mas que o trabalho desse fotojornalista vai se tornar importante, as fotos futuras dele, eu acho que isso é difícil. Boa. Ana, vamos pro investimento. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidades, enfim, falar um pouquinho de mão na massa mesmo. Mas primeiro, a gente tem a Hearst. Quem que mais faz essas operações de investimentos através de fundos, né? Através de plataformas como a Hearst? Como que funciona na prática para o investidor acessar, né? E de novo, quem faz isso no Brasil? Talvez a Hearst, como você falou, única.
mas no mundo, né? Assim, quem que é a referência nesse mercado? Então, aqui no Brasil nós somos únicos, né, na plataforma de investimentos alternativos da Hearst Capital, mas no mundo tem duas referências que se assemelham com o que a gente faz, porém num porte muito maior, que é a Mintos, que fica baseada em Londres, e a Masterworks em Nova York. Então, eles compram grandes obras de arte, blue chip, assim... Eles são especialistas em arte. São especialistas em arte. Tá. E só arte. Então, eles compram, fracionam e as pessoas investem. Agora, a entrada nesses investimentos é muito maior, é $45 mil. Eu posso citar também a Arthur e Winson, que é um fundo de investimento baseado em Nova York. E daí eles funcionam de uma outra forma. Eles são um fundo e para ser cotista desse fundo, a entrada é $1 milhão. É muito caro. Então, a Hearst, ela trabalha de forma inovadora no Brasil, dando acesso ao investidor que quer participar dessa lucratividade, aportando, por exemplo, a partir de R$10 mil. É muito mais acessível, né? Sim. E a gente, por enquanto, compra apenas arte brasileira, mas apenas por uma questão de taxas, né? Sabia que o imposto para trazer obra de arte internacional para o Brasil é de 48%? Caraca, de importação. De importação. Então, fica inviável para a gente, por enquanto, comprar obra de arte internacional. Então, não é uma... Eu gostaria, mas... comprarei quando a gente tiver alguma obra já nacionalizada, que o cliente quer se desfazer, e daí é possível, mas para trazer lá de fora, por enquanto, não dá. Tá. Deixa eu só fazer uma última pergunta antes de terminar o bloco. Se você puder passar algumas características operacionais, no sentido assim, aonde que, acho que até a curiosidade nossa, né? Onde são custodiadas essas obras? Elas estão em galerias, a maioria aqui em São Paulo, como você falou já no começo, mas para repetir, né, para a gente reforçar, todas elas são seguradas, né, enfim, um pouco dessas características operacionais, né, ou seja, ou eu posso encontrar uma obra de arte de repente num prédio, enfim, como é que funciona na prática, né, de novo, todas elas são ativos reais, então todas elas a gente tem acesso, né, de alguma forma, né? Isso é muito importante a gente esclarecer, Marcos, porque como a gente é um investimento totalmente inovador em obras de arte, e assim, qual é a característica do investimento do mercado de arte brasileiro? Uma parcela muito pequena da população que consome arte, que compra arte blue chip e que sabe que a arte pode dar rentabilidade. Sim. Só que o volume movimentado é muito alto. Então, essa é a característica, né? Sim. Então, sendo esse ativo, são poucos negócios, mas volumes muito altos financeiros. As obras estão seguradas do início ao fim da operação. Então, o nosso investidor e quem quer se tornar investidor da operação de investimento em obras de arte precisa conviver um pouco, olhar para o que a gente está fazendo, né? Pegar a nossa lâmina, ver como funciona, porque é difícil realmente você imaginar que uma obra de arte, às vezes muito pequena, custe tanto. Sim. Mas o fato é que custa. E ela pode valer mais no futuro. Então, a gente faz um trabalho educativo muito grande, a gente está sempre trazendo essas informações de novo e de novo, porque tem sempre novas curiosidades das pessoas. Mas sim, os ativos estão segurados, eles estão em galerias e eles participam de exposições institucionais e comerciais. Então, institucionais é assim, obras de arte já participaram de exposições no MASP, no Farol Santander, tem obras de arte de Barsotti agora que estão no Museu Madre, em Nápoles, na Itália. A gente temos 2 obras de Sassilotto agora que vão participar de uma exposição do Sassilotto no MAC USP. Então, as obras elas ficam disponíveis para empréstimos, né? Então a gente vai lá, assina um contrato de seguro, essa exposição vai segurar a obra para esse período e a gente empresta as obras. E também exposições comerciais em outras galerias, que a gente faz a obra circular também, galerias e feiras. Então, quem quiser conhecer as obras pode acessar as informações, a gente está sempre publicando e pode encontrar as nossas obras em exposições também. Boa, excelente. E só curiosidade, São Paulo de fato é o local da arte no Brasil, assim, não tem... São Paulo... Acho que a gente tem muito regionalização, né, regional, mas São Paulo é onde passa tudo. As grandes capitais, e aí é no mundo todo. Eu citei aqui onde estão os fundos de investimento em arte.
Nova York e Londres, né? Agora a Artory tem sede em Singapura também. Tá. A Ásia retomou o mercado, depois eles tiveram um down ali em 2021, 2022, mas eles já recuperaram, as casas de leilões já reabriram, a Christie está abrindo uma casa de 50 mil metros quadrados lá na Ásia, então assim, eles retomaram o mercado e provavelmente vão ter sedes lá, esses fundos, né? Então tem que ser São Paulo. Tá. Agora, a produção da arte encontra-se muita coisa boa, incrível, Nordeste, né? Tem artistas no Cerrado, tem artistas na Amazônia, a gente já comprou obras de arte de artistas da Amazônia. Então a gente tá de olho no mercado de comprar obras de arte em todo o Brasil. Tá. Porém, os grandes negócios de obras de arte ocorrem em São Paulo. Boa. Excelente. Ana, vamos fazer um rápido intervalo, né? E ainda, inclusive, o pessoal que está nos escutando, eu vou fazer já uma propaganda aqui, pessoal. Lembra do QR Code, tá? E na sequência, né? Sendo também ter o cadastro com a gente, possivelmente muito em breve a gente vai fazer uma reunião, né, uma visita presencial, né, uma galeria até coordenada aqui pela Ana. Então é só abrir a sua conta, né, também fazendo investimentos em arte, você também vai ser convidado para fazer essa imersão exclusiva aqui com a MSX, com a gente, tá? Então a gente vai fazer um rápido intervalo, porque na volta a gente vai falar sobre os investimentos, né? Taxa de retorno, né, esperado, o que já aconteceu daqui e também algumas das oportunidades em aberto lá na Hearst, tá bom? É rapidinho, já a gente volta. Fala pessoal, estamos de volta aqui com a Ana, que é do time da Hearst, né, especialista em investimentos em arte, né? Lembre também de acessar, depois a gente vai ter os endereços da Hearst também, para quem quiser acessar, mas é fácil, né? Até que o Arthur veio aqui uma vez falar, eu conversei com ele, hearst.capital, só isso pessoal, joga lá no seu buscador aí, é tão fácil quanto isso. Quem quiser saber, lógico, também sobre outras operações da Hearst, mas a gente vai falar aqui hoje especificamente com a Ana Maria Lima, que é responsável pelos investimentos em arte, né? Ô, Ana, até falando um pouquinho sobre isso, eu queria entender um pouco disso. Você fala assim, pô, mas essa obra de arte, ela valorizou 19% ao ano, né? Ever, assim, durante 5, 10, 20 anos. E no meio do caminho a gente teve crise, a gente teve troca de governo, a gente teve... Como é que funciona a obra de arte, né? Em termos, de fato, num portfólio, ou seja, numa diversificação. A gente fala assim, pô, hoje, como você falou, 10 mil reais, acho que é super acessível, né? Há pouco tempo atrás era muito restrito, né? Mas a gente sabe também que as grandes famílias sempre investiram em arte, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas sempre investiram muito em arte, né? Mas como é que funciona esse comportamento, né? Será que em momentos, por exemplo, de crescimento econômico, talvez a gente tenha maior valorização, ou seja, ou o inverso é verdadeiro, de repente em recessão, o investidor vai procurar algo que se torna uma proteção, né? Até fazendo uma briga contra os ativos, assim, pô, mas o ouro e tal, de repente a arte é um patrimônio ali que acaba se tornando uma proteção, né? Para todos os momentos, né? A palavra do mercado de arte é resiliência. O mercado, no momento, assim, bastante resiliente, assim, a gente passou por muitas crises, passamos por pandemia, e o mercado de arte, ele funciona de diferentes formas, dependendo da questão econômica. Primeiro que ele não está atrelado a índices econômicos, a taxa de juros, e assim, ele não é afetado por quedas na bolsa. O que ocorre é o seguinte, assim, ele demora mais para ser afetado, ele é mais, como é que eu vou te falar? Ele é mais constante, né? Uhum. Então, assim, o que ocorre? Quando a gente vê uma pandemia, uma crise, situações de guerra que a gente está vivendo hoje, né? Crise geopolítica, as obras blue chip, elas se mantêm. Uhum. E a procura aumenta muitas vezes. Porque, como eu te falei, é esse Volpe que você vai colocar na parede, que vai valorizar ano a ano. Se você tem muito patrimônio e está mexendo ali, dependendo do teu modelo, do teu portfólio de carteira, vale a pena você comprar um item em casa, até a situação melhorar. Sim. Até daqui a 5, 10 anos, e você vai ter ele lá fazendo você feliz e sendo rentável ainda. Sim. Então, o mercado de arte blue chip teve um momento bem legal durante a pandemia, a procura por obra de arte blue chip.
E o mercado de arte contemporânea, ele teve seus grandes momentos de valorização durante os momentos de euforia econômica, de grande liquidez no mercado. E aí eu posso citar os anos aí de 2012, 2010 a 2014. Foi onde a gente viu grandes artistas contemporâneos, que são excelentes, mas assim, sendo comercializados já naquela época a 200, 300 mil reais. Então, havia essa euforia econômica também. E é o que a gente vê em algumas feiras de arte no mundo, né? Na Frieze, na Arte Basel também. Quando as pessoas estão com euforia, com dinheiro, elas pagam muito bem em apostas mais ousadas que são artistas contemporâneos. E o que a gente vê hoje no Brasil? A gente vê um aumento no Brasil e no mundo, tá? Uma entrada muito grande no mercado de arte das novas gerações, Y e Z. Então, assim, esse pessoal consome arte. É um volume muito grande de novos compradores, mas um volume menor, um ticket médio mais baixo. Estão comprando aí as suas primeiras obras de arte a 15, 20, 30 mil reais. Então, a gente está vendo um momento interessante para novos artistas, para novas galerias e com essa nova entrada desse mercado, novos compradores. Aumentou no mundo do ano passado, 2022 para 2023, 4% o número de transações no mundo em obras de arte. Então, tá vendo, é um mercado que ele se mantém, né? Dadas as suas características. Agora, perguntando pro investidor, assim, quais são os fatores que vão fazer valorizar ou não valorizar? É importante a gente ter diversificado esse portfólio hoje, né? Sim. As primeiras operações da Hearst sempre foram blue chip. Agora a gente está misturando na mesma operação artista blue chip, artista ultra contemporâneo e artista reposicionado. Que é para a gente garantir que a gente já vai começar a dar liquidez com rentabilidade muitas vezes no primeiro ano de investimento. E o blue chip, que pode demorar um pouquinho mais para vender, ele pode segurar um pouco mais, mas o investidor já viu que já teve rentabilidade também. Então a gente está fazendo essas carteiras bem diversificadas. Boa, então vamos já colocar a mão na massa, então, pensar lá na plataforma da Hearst, né? Ainda tem disponível Blue Chip? O que tem disponível hoje? Vamos dar um passo atrás. Antes de começar a falar o que para frente, vamos dar um passo para trás. O que já teve lá, né? E só para, de novo, o que já aconteceu aqui não é nenhuma promessa de retorno, mas qual que foi o retorno médio? Se você pudesse citar alguns retornos que tivemos lá na plataforma. Sim, a gente pode citar Palatini, que a gente teve 2 operações, uma entregou 27% de rentabilidade, outra está entregando 19% de rentabilidade ao ano. E líquido para o investidor, tá? A gente, isso fora qualquer outra taxa que esteja envolvida. Volpe, a gente já entregou 19% de rentabilidade em 10 meses, ao ano, eu digo a rentabilidade, né? E 13% ao ano de rentabilidade também. Essas operações a gente entregou antes do prazo, antes dos 2 anos previstos, né? Judith Lawan também foi uma artista que a gente entregou uma rentabilidade interessante, aí de 20% ao ano. Só que a gente também tem operações que estão chegando no prazo e ainda não surgiram as propostas de compra das obras na rentabilidade que a gente espera. Então, o único ponto de atenção da operação de investimento em obras de arte é o prazo. Né? É uma obra de arte que não desvaloriza, é um mercado seguro, é um ativo real para um mercado resiliente e que tem valorização constante. Então, só que ele pode valorizar mais ou menos. Então, eu poderia falar hoje... Caso a gente tenha que vender essas obras de arte que estão chegando no prazo, a gente vai dar uma rentabilidade um pouco menor. Aí na faixa de 8% a 10% ao ano. O que ainda não é tão ruim em comparação com mercados, alguns mercados, alguns fundos que ficaram medianos, né? Então, em caso que a gente chegue no prazo e não tenha sido vendido, a gente vai diminuir um pouco a rentabilidade. Mas o investidor nunca perde dinheiro, a obra não desvaloriza. Boa. Excelente. E só para... Você trouxe a curiosidade aí vamos colocar assim, dessa cesta, né? De diversos artistas, enfim, diversas obras. Como que funciona isso, né? Ou seja, essa ainda está disponível, né? Para locação. Qual que é a jogada? Assim, teoricamente, você está trazendo uma maior previsibilidade para um retorno mínimo esperado. Ou seja,
É isso? Para a carteira performar bem, depois a gente vai entregar o que cada obra de arte valorizou, o que cada venda representou e no prazo correto, né? Uhum. Então a gente está com uma cesta chamada Fine Art 2. Eu comecei a colocar esse nome, Fine Art 1, Fine Art 2, a gente já está montando a Fine Art 3, que são cestas que têm artistas bem diversificados. Então, assim, curadores de arte não julguem, porque eu acabo colocando artistas muito diferentes. Eu coloco, assim, um blue chip, coloco um artista reposicionado, coloco um artista ultra contemporâneo, que tem valores muito diferentes e padrões de valorização muito diferentes. Então, que se o mercado de blue chip tá meio estabilizado agora, a gente segura essa obra. Aqueceu as possibilidades para o mercado de arte, para os artistas ultra contemporâneos que a gente comprou, a gente vai aumentar essa régua e vender bem essas obras de arte. Né? Então, os artistas reposicionados também são artistas que estão sendo reprecificados pelo mercado. São artistas muito bons no passado que não tiveram o devido reconhecimento e agora eles estão tendo. Então, são artistas que a gente ainda compra por um preço menor, mas que a gente sabe que o mercado está reprecificando. Então eu coloco esses 3 tipos de artista e fica uma cesta bem balanceada. E aí, conforme a gente for entregando as vendas, a gente vai mandando para o investidor: olha, essa obra entregou 20% de rentabilidade. Essa outra está indo para um prazo mais conservador. A gente está sempre informando através de relatórios, para que esse investimento ele performe bem como um todo. Porque no passado eram apenas obras blue chip, né? Então, era só operação de Sassilotto, só de Barsotti, só de Rubem Valentim. E o mercado de arte blue chip, embora é bem rentável, ele tem um pouco... É uma liquidez menor, digamos assim. Sim. Tem menos pessoas no Brasil dispostas a pagar 500 mil numa obra do que dispostos a pagar 30 mil. Tem um mercado muito maior. Então a gente vai entregando esse balanço. E a de 30 mil é mais fácil ir para 60 mil do que a de 500 ir para 1 milhão? Então aí depende muito. Depende muito. A gente coloca às vezes assim 4, 5, 6 artistas ultra contemporâneos, que a gente sabe primeiramente que são bons, né? E aí eu vou falar um pouco da qualidade e o mercado de arte já sabe, assim. A gente só adquire telas. Por quê? 62% do mercado de arte no mundo são telas. Né? Não são esculturas, não são instalações, vídeos. Então, a gente compra tela. E a tela tem que ser bem acabada. Ele tem que ser um trabalho bom. Ele tem que ter uma noção de cor, de profundidade. Não, a gente compra abstrato também, não é só figurativismo. Mas a tela tem que ter qualidade. Entendeu? Ela tem que ter qualidade para aumentar as possibilidades dessa obra ir adiante no mercado, né? Ou então vender por um preço justo e mitigar totalmente a possibilidade de desvalorizar. Isso não acontece. Você falou um pouco sobre a geração Y, Z, né? Duas coisas, né? A primeira pergunta, essa geração Y, Z também se identifica com artistas mais novos ou não tem nada a ver? Essa é a primeira pergunta. Muito mais. Muito mais. Porque a arte contemporânea e os ultra contemporâneos, eles conversam, assim. O que basicamente é a arte contemporânea? Depois que a gente saiu, depois da invenção da fotografia, né? No final do século XIX, a arte deixou de ter que ser apenas representativa, representar a realidade. E ela passou a ser o quê? Pensamento atrelado a criações de formas. Então, a arte, ela cria novas linguagens e múltiplas conexões. Então, a arte é uma coisa para pessoas que visam sair do senso comum, né? Que elas querem se comunicar com coisas diferentes. Então, a arte transmite pensamento, ideias, emoções, alegria, tristeza, beleza, estética, né? Ela é uma exultação, assim, do espírito. Então, a nova geração é muito ligada à arte. Então, assim, eu acredito que eles só não estão comprando artes mais de valores maiores porque é uma questão econômica mesmo, assim, sabe? Porque eles são muito, muito ligados nisso. Muito. Eles dão mais valor à obra de arte do que, às vezes, propriedade, por exemplo, como era no passado, assim, sabe? Você tem que ter terra, você tem que ter casa. Não, as pessoas, elas é a uberização da vida. Elas têm um apartamento alugado, elas andam de Uber, elas alugam Airbnb e elas têm gosto pela arte. Boa. E a valorização das obras também de artistas mais jovens, né?
mais velhos. E acho que a pergunta também é em relação, sempre aquela pergunta assim, só vai valorizar depois da morte? Como é que funciona isso na arte, essa característica, em termos percentuais mesmo de valorização, né? Ou tem gente que, né, entre nós aqui, né? Mas vamos supor que é um artista ali, talvez não renomado, que fique não renomado a vida inteira, né? Ou o inverso, né? Como pegar, pô, esse cara tá... Vamos pegar aqui um jogador ali da base, né? Ou seja, um jovem ali, pô, esse aqui tem potencial para virar uma blue chip. Mas como é que ficam essas diferenças de idade, tempo, enfim, experiência com a valorização ao longo do tempo? É muito variável, Marcos, é tão variável, e eu acho que é por isso que a beleza desse mercado, a singularidade, pelo qual eu sou tão apaixonada, mas que a gente tem que estudar todos os dias, né, os números, as valorizações e as próprias obras de arte, porque cada caso é um caso. Então, por exemplo, quem quiser acompanhar as nossas lâminas, né, ficam lá no site da Hearst, por exemplo, quando a gente vê a curva de valorização de um artista como Amílcar de Castro, ela é uma curva muito consistente, ela não dá assim um salto, mas você vê todas as vendas na mesma linha, né? Aí você vê artistas que estão passando por uma fase de reposicionamento. E daí eu vou citar agora, por exemplo, Ione Saldanha é uma artista que valorizou muito no último ano, e agora a partir da Bienal vai valorizar muito mais. Então você vai ver que a curva dela vai dar vários saltos, assim. Niobe Xandó tem uma curva que é mais baixa durante muito tempo, que tá nessa operação Fine Art 2, aí agora ela começa a ter saltos muito altos, porque é uma artista que tá sendo reposicionada agora pelo mercado. Foram artistas que foram... Niobe Xandó foi muito boa na sua época, década de 60, 70, 80, mas não teve uma precificação muito alta naquela época. E ainda existem obras que você pode comprar com preço interessante e o mercado está reprecificando lá em cima. Então, cada artista tem uma curva de valorização diferente, peculiar, única, assim. Então... Boa. É um mercado de estudo, não é uma commodity, né? Excelente. E a pergunta é assim, pode ter alguma desvalorização no caminho? Então, as nossas obras, até agora, o mercado mostrou que não. A gente faz uma pesquisa muito cuidadosa. Então, assim, a gente não é um fundo de investimento. Cada operação, por isso que assim, eu recomendo para os nossos investidores, quando eles querem reinvestir, sempre reinvestir o dinheiro na próxima operação. Porque eu levo, às vezes, 3 a 4 meses para conseguir montar uma operação com as obras certas, com a precificação correta, com boas oportunidades de negócio, com informações de que eu sei que vão acontecer ali na frente. Então, a gente garante com que cada operação tenha a máxima rentabilidade. A gente não sai alocando assim dinheiro, sabe? Vamos comprar 10 milhões em obras de arte. Não é assim. A gente primeiro faz esse estudo, monta o volume e aí compra as obras e aí distribui para os investidores. Então, aquele investidor que já está tendo resultado, às vezes muito antes do prazo, como algumas operações nossas que já entregaram em 5 meses, eu sugiro que reinvista na próxima que está aberta, porque essa sim passou por um cuidado, assim, com esmero para poder comprar bem. Excelente. E você falou de uma operação, mas só para reforçar que todo mundo está acompanhando aqui, quais operações estão em aberto hoje, especificamente? Hoje eu digo 2024, né? Hoje a gente tem a operação Fine Art 2, que está em aberta, com previsão de rentabilidade de 19,75% ao ano, prazo previsto de entrega em 24 meses. E os artistas são 2 artistas contemporâneos já estabilizados, que é Vicky Muniz e Ana Elisa Igreja. E a gente tem 2 artistas reposicionados ou reemergentes, que a gente diz que são artistas que fazem uma arte boa, mas estão sendo reprecificados agora, que são Miguel dos Santos e Niobe Xandó. Então, são 8 obras de arte, são 3 da Niobe, são 3 do Miguel dos Santos, uma de Vicky Muniz e uma de Ana Elisa Igreja. Fica uma cesta muito diversificada, muito diferente, são artistas que têm mercados bem diferentes. Vicky Muniz, por exemplo, é um artista que vende muito bem lá fora, internacional. Ana Elisa Igreja ainda não, mas ela tem um excelente preço no Brasil. Niobe Xandó está em fase de internacionalização. Miguel dos Santos já foi vendido lá fora, assim, com uma reprecificação em dólar muito boa, então ele vai seguir essa sequência. E essa cesta está disponível para os investidores aportarem, né, o volume a partir de R$10 mil. Tá bom.
Você falou um pouquinho do... Eu até me perdi nos números aqui, mas só para passar um recado pessoal. O pessoal tá rolando um QR Code aqui embaixo, né? Caso você queira fazer esse investimento, é só abrir essa conta através da MSX lá na Rush, tá? Então através da nossa consultoria, é 100% gratuita e a gente já te ajuda a fazer a alocação para apresentar as oportunidades. A gente já entra em contato assim que você abrir a conta, tá? É 100% gratuita a conta. Mas eu me perdi um pouco nos números. Quantos artistas são? Quantas obras são nessa... São 4 artistas, 8 obras de arte. E aí, por exemplo, vamos supor, no caminho, você... Pode acontecer de uma amortização antes do caminho, no sentido, por exemplo, pode. Como é que funciona esse fluxo? Aí é que tá, a gente não tem controle do prazo. Tá. A gente já entregou, já liquidou operações com 5 meses, 10 meses, 13 meses. Aí o investidor, às vezes, ele nem quer sair da operação naquele momento. E aí ele vai para uma outra... Mas a gente faz uma enquete, tá? A gente faz uma enquete, a gente manda uma pesquisa para o investidor. Olha, a rentabilidade prevista era de 22%, mas essa proposta representa 19,5% de rentabilidade ao ano. Deseja vender a obra, sim ou não? E a maioria dos tokens opta pela venda das obras. Tá. E aí a gente vende. E aí a minha sugestão é que ele continue. Se ele fizer isso, ele vai maximizar muito os lucros. Sim. Porque algumas pessoas já perguntaram de operações grandes, assim, com muitas obras. Ana, e por que você não compra outra obra, então? Vende aquela obra que você vendeu bem e compra outra obra. Tá. Porque as coisas não são bem assim no mercado de arte. Porque nada garante que eu pegar aquele dinheiro e sair com pressa para comprar uma obra, que eu vá comprar essa obra bem. Que eu vá garantir que essa obra vai valorizar 50% do valor. Ou então que eu compre 2 e que vão ultrapassar aquele valor. Então, para não trocar 6 por meia dúzia, e eu detesto comprar obra de arte com pressa, então eu sugiro que aporte na operação que está em aberto. Porque aquela que está em aberto, ela já passou por uma pesquisa, por uma análise de bastante tempo, de precificação, e que aí ele vai maximizar o lucro. Eu sugiro que o investidor que não precisa sacar o dinheiro, continue aportando. Recebeu o dinheiro da obra de arte, aporta na operação que está em aberto. Essa é a única operação que está aberta hoje? Ou tem mais? Essa está aberta, mas a gente está desenvolvendo uma outra operação que é exclusiva para escritórios de investimento, que é a Fine Art 3. Que a gente vai trabalhar com 2 artistas, que daí aí é que tá a questão, assim, não são artistas muito conhecidos, mas aí é que tá o X da questão. Muitas vezes você comprar a obra do artista que já é famoso, você já tá pagando caro. Né? Então a gente tá aportando, são 2 artistas que um vai para uma feira internacional, outro é um artista reposicionado, e outro é um artista ultra contemporâneo que tá em fase de internacionalização. Então essa vai ficar exclusiva para escritórios de investimento. A gente não vai abrir na plataforma. Boa, é isso aí. Lembrando que acessando aqui na MSX, você também vai fazer vai poder participar. Então você vai ser alertado dessa próxima oferta aí. Ana, só para a gente concatenar tudo aqui que a gente falou, na sua avaliação de 0 a 10, né? O quanto que você acha que esse conceito, essa cultura de investimento em arte no Brasil esteve ou está, né, numa escala de 0 a 10? O quanto que você espera que a gente consiga evoluir, né, ao longo dos próximos anos? Eu acho que a gente está evoluindo com consistência e sem euforia, o que é importante. Né? O período que a gente vive é de parcimônia. Sim. Agora, sim, pesquisa internacional aumentou da UBS com o Art Basel, que é a pesquisa mais referência no mundo do mercado de arte, né, apontou o aumento do número de pessoas interessadas em adquirir obra como valorização, como investimento. O Brasil refletiu isso também. Recentemente, 2 economistas realizaram uma pesquisa, a Cessart e o Thierry, que são da FGV, fizeram a pesquisa na SPArt e na ARPA, Feira de Arte aqui em São Paulo. Com o Thierry. Então, a gente participa de um grupo, Arts Economics, que são só economistas e players do mercado de arte, e os debates são maravilhosos. Legal. Eu adoro. Então ele fez essa pesquisa e aumentou, 60% das pessoas concordam que pode ser um investimento, e 35% tem certeza que comprar obra de arte é investimento. Então, assim, entrou esse novo público para o mercado, então
é legal. Tem uma outra pesquisa também que foi publicada no ano passado, eu tô falando coisas que são meio que fora do padrão, assim, do senso comum, que é da Dot.art, é uma pesquisa também que eu vou escrever em breve sobre isso, que ela aponta os escritórios, hotéis e empreendimentos, o quanto que adquirir uma obra de arte para esses espaços de visitação pública dão em retorno. Só que assim, é difícil você calcular, né? É difícil você calcular o retorno. Mas, por exemplo, aumenta em 50% o tempo que a pessoa fica no ambiente. Legal. A sensação, a experiência que a pessoa teve no ambiente, por exemplo, melhora. A chance dela voltar naquele ambiente. Sim. Conforme a forma como você coloca obras de arte nesse ambiente. Então, a gente pode falar que no Brasil, assim, nos orgulha muito ter um hotel como o Rosewood, né? Que é um hotel que ele é todo voltado para arte, né? Tem várias intervenções de artistas ali dentro, assim. Tem o tapete pintado por artista plástico, a piscina é pintada por artista plástico. Tem obras de arte em todos os lugares. As pessoas amam. Pessoas do Brasil inteiro vêm para ficar nesse hotel, internacionais. Então, assim, as pessoas, elas não sabem explicar o porquê, mas elas têm preferência e atrai rentabilidade para esse lugar que prioriza a obra de arte. Boa. Muito bom, Ana. Excelente. A gente podia colocar umas obras lá no escritório da Hearst, né? Vou passar o recado aqui. Na Hearst a gente colocou, pela primeira vez a gente trouxe obras de arte, que são obras que eu vou segurar para não vender durante 6 meses, como uma forma de estratégia. Tiramos do mercado e nós decidimos colocar lá no escritório da Hearst. Eu não lembro disso, eu preciso visitar lá. Preciso. Muito bom. Ana, deixa os seus contatos ou contatos da Hearst, né? A gente tem o site oficial hearst.capital, é só isso, pessoal, né? Joga no buscador aí, hearst.capital. Onde não podem acessar pelo QR Code, pode acessar, mas também as suas páginas ou outras páginas de arte, enfim, como também conhecer mais sobre o tema. Quem quiser conhecer as lâminas antigas, nossas lâminas são verdadeiros, assim, materiais de pesquisa, porque tem ali o gráfico de valorização, a história do artista. Pode mandar um e-mail para mim, ana.carvalho@hearst.capital. Pode entrar em contato, tirar dúvidas sobre a operação, ou através dos nossos consultores de investimento também na Hearst, né, ou através da NX de investimentos, porque pode pedir para a gente marcar uma reunião também e conversar, porque é um investimento fora do comum. Então, é necessário a gente fazer uma apresentação, mostrar os dados, levar os investidores nas galerias, levar nas exposições, porque o brasileiro, em geral, muita gente chega com dúvida básica até sobre a autenticidade da obra, porque tem muita obra falsa no Brasil. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho e não tem problema, a gente está aí para informar mesmo, para apresentar os dados, os laudos de valor de avaliação das obras, que é para o investidor investir com segurança. Tem muita gente que liga e fala assim, eu quero ir ver a obra. Aí tem gente que pergunta assim, como que você comprou? Porque querem eles comprar também, sabe? Então a gente tem todo tipo de relacionamento, mas agora a gente está transformando a Artes do Brasil, que é o braço da Hearst para investimento em obras de arte, a gente está fazendo um rebranding, né? Vai se tornar Artic. Isso é novidade. A gente vai lançar ainda esse mês. Falou antes do... Falei antes de lançar. É uma prévia. E a gente está criando um conceito de arte atrelado a investimento. Então, vão entrar aí trabalhos de art advising, de curadoria, parcerias para projetos, para empreendimentos. A gente está fazendo um pouco mais de... Através da arte que a gente vai ter ainda mais inserção no mercado. Né? Porque a Hearst Capital vai ficar essa parte mesmo do investimento e a arte que vai ficar mais atrelada a projetos. Boa, excelente. Ana, deixa o seu recado final aqui. Queria agradecer todo o time da Hearst sempre pelo conteúdo, pelo apoio, né? Lembrando, né, quem quiser acessar, tem um QR Code para você abrir a sua conta. Não só para investir em arte, mas conhecer toda a plataforma da Hearst aqui junto com o nosso time, né? Então a gente também a gente não faz consultoria, também a gente faz curadoria, né? Nos investimentos. Mas Ana, deixa o seu recado final, né? Manda um abraço para todo o time, em especial para o Arthur, né? E todo o time. E vamos marcar outros encontros aí, né? Sempre com novidades.
de repente lançar um novo nome aqui, né? Já dando uma sugestão. Já, vamos. Esse conceito curadoria de investimentos, ele é muito interessante e porque a gente está diversificando cada vez mais, surge a necessidade de você ir para nichos específicos Sim. Que não foram explorados anteriormente, né? O arroz com feijão todo mundo faz, né? Uhum. Então, saber fazer isso nos investimentos é muito importante. E o que a gente já faz na arte também, né? O meu recado é o seguinte, para você que está nos assistindo e se preocupa assim, mas eu não vou numa galeria porque eu não entendo de arte. Eu não vou comprar arte porque eu não entendo de arte. A arte em si, a experiência estética, ela muitas vezes é para você, não é para você entender ou saber saber o que é aquilo na história da arte. Muitas vezes é para você sentir e tirar a gente dessa linguagem escrita e verbal o tempo todo. Às vezes é você olhar uma obra de arte e se emocionar, e se tocar, e agradar, e querer ter para você, né? Então, em primeiro lugar, quem quer comprar arte é saber se você gosta daquilo, se aquilo te toca de alguma forma, sem muitas explicações, né? E depois disso, aí sim, quero que seja um ativo. Aí você conversa com o galerista, com o artista, quais são os projetos futuros, o que a pessoa já fez, né? Se você achar que precisa de um trabalho de art advising, também tem excelentes profissionais no mercado que a gente pode indicar, que vão estar informados do que vai acontecer com esses artistas, podem dar boas dicas. Legal. Cuidado com as obras falsificadas. Exato. Não pense, tem casa de leilões aí, sites de leilões muito diversificados, que eu não vou citar o nome, mas aí você entra lá, gente, tem um monte de obra falsa, sabe? É um desgosto muito grande você adquirir uma obra, depois descobrir que é falsa e você quer se desfazer. Então, cuidado com as obras falsas. E aí, são esses recados. E estou à disposição para quem quiser conhecer os nossos investimentos em obra de arte. Acho que o recado é assim, cuidado com os atalhos, né? Assim, como qualquer mercado, a gente tem que procurar profissionais, especialistas, especializados, tomar cuidado com informações, às vezes com a ganância, né? Então, sempre procurar, assim como todo mercado, no mercado de arte também. Os milagres também, tem que ter cuidado. Muito bom. Muito obrigado, Ana. Muito gentil. Tá bom, obrigada. Vamos marcar outros encontros. Obrigada, Marcos, pela oportunidade. Beleza? Pessoal, a gente esteve aqui com o time da Hurt, tá? Lembrando, quiser acessar ou pelo nosso QR Code para abrir a conta, né? E a gente consegue te ajudar também nessa alocação, ou também você pode acessar diretamente no site da Hurt, né? Hurt.capital, só isso, né? Direto aí no seu buscador, nas redes sociais. Eles também têm uma plataforma bem diversificada de produtos, né? Mas hoje a gente falou aqui com a Ana, especialista responsável pelos investimentos em arte especificamente, tá certo? E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!